Olá, eu sou Janaína Cunha e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema um pouco mais técnico, mas que é muito legal da gente ter ali uma percepção, que é sobre hipervigilância emocional, né? Então aí como que o nosso corpo fica e entra nesse estado de alerta e de que a gente vai falar ali sobre as possibilidades, se isso é bom ou ruim para nós, né? Se inscrevendo no canal, sua curtida e também clica ali no sininho para que você consiga acompanhar os próximos vídeos. Então bora, já vamos começar falando de que a hipervigilância emocional é um estado onde o nosso corpo ele vai estar de fato nesse processo hiper, ou seja, num formato onde a gente vai estar a todo momento entendendo que tudo que está acontecendo no nosso ambiente, ao nosso redor, né, é um sistema de alerta. Então, o nosso corpo é como se ele ficasse literalmente prestando atenção em cada situação que vai acontecendo, e isso nos gera para o nosso organismo, para o nosso sistema, algumas sensações, né? E essas sensações afetam o nosso sistema emocional. Isso impacta em como a gente vai reagir nas nossas situações, tanto no dia a dia, como a gente vai responder àquilo que nos acontece. Então imagina assim, vou trazer uma situação hipotética. Imagina que você está ali, vivendo no seu ambiente de trabalho, e aí, é um ambiente que você já identificou, por você já ter vivido muitas situações nesse lugar, em que você fica em estado de alerta a tudo que acontece nesse ambiente em específico. O que acontece? O seu corpo ele vai começar a demonstrar através de sinais ali, tanto físicos como emocionais. Os físicos podem ser, né? Podem ser dor de cabeça, pode ser um desconforto, pode ser um mal-estar, pode ser ali ânsia de vômito, pode ser realmente uma sensação física, sabe, no corpo. Já esses mesmos ali reflexos emocionais, ele fica incluso em ansiedade, não consegue respirar direito, né? Você vê que é uma respiração que aquela pessoa fica muito ofegante, assim, naquele ambiente. Ela tá sempre em estado de alerta, de fato, então sempre prestando atenção em tudo. E isso diminui muito o foco no trabalho em si, né? Porque aí ela tá atenta a tudo que tá acontecendo à sua volta. E aí ela não vai conseguir focar totalmente naquilo que ela está executando. Então também nessa questão emocional tem essa sensação onde aquele indivíduo ele vai estar procurando em algum aspecto, né? Como se o corpo instintivamente buscasse situações externas que deixam essa pessoa desconfortável. E aí, naturalmente, toda essa sensação, tanto física como emocional, imagina essa sobrecarga todos os dias desse tipo de sentimento. Isso vai trazendo um efeito a longo prazo aonde possivelmente esse indivíduo pode vir a entrar num estado, por exemplo, de burnout, né? Que é essa sobrecarga emocional, essa desregulação emocional que essa pessoa vem vivendo há tanto tempo, em que o corpo dela já não consegue mais nem responder, né, em algum formato, principalmente emocionalmente falando. Então, é aquela pessoa que ela começa a ficar totalmente sem paciência, até para situações mínimas ali no dia. Ela começa a ficar, demonstrar comportamentos de muita irritabilidade, de muita raiva. É aquele transbordar, sabe, no copo d'água. Então, às vezes, cai uma situaçãozinha pequenininha já faz com que aquela pessoa demonstre esses comportamentos onde ela tá já nesse processo de sobrecarga. Isso vai demonstrar em algum lugar, em algum formato, né? Isso vai vir à tona porque o nosso corpo ele não vai conseguir gerenciar essa pressão, vamos dizer, né? Essa pressão dessas informações, tanto física como emocionais, aí por um longo período. É até também ali que dentro da psicologia a gente fala, é onde a pessoa ela chega naquele processo de estafa, ou seja, tanto a estafa mental quanto física, né? A física, literalmente, tem pacientes, tem pessoas que apresentam comportamentos onde, novamente, uma situação hipotética, a pessoa está ali fazendo o processo do trabalho, geralmente é correlacionado com o ambiente de trabalho, e ela está ali fazendo suas atividades e ela apresenta uma estafa física, ou seja, ela não consegue se mobilizar, ela fica totalmente travada, ela não, é tipo,
parece que o corpo não responde aquilo que ela tá jogando de informação. Tipo, não, vai, continua, faz, não sei o quê. O corpo não responde. E quando a gente pensa ali num processo de uma estafa mental, é o processo ao contrário, onde o corpo ele está induzindo em algum formato para que aquela pessoa execute aquela tarefa, mas o mental, a cabeça, o cérebro já está tão sobrecarregada de informação, de situações que precisam gerenciar e tudo mais, que a pessoa não consegue, ela simplesmente trava. Então, essa hipervigilância, essa sensação, é esse estado onde esse indivíduo ele fica em estado de alerta a todo momento. E, obviamente, que isso não é saudável para ninguém, né? Então, tá aí um ponto de alerta, de nós, como adultos, prestarmos atenção na nossa rotina, naquilo que a gente está fazendo, nosso cotidiano, sempre parar para de fato olhar e entender aquilo que a gente está executando está fazendo realmente sentido para nós? E caso não, a gente pensar ali em formatos em redirecionar a rota. Basicamente, redirecionar a rota é uma das coisas que mais vai contribuir para diminuir esse processo de hipervigilância. Então, nada mais é do que a gente começar a observar os nossos padrões comportamentais dentro da nossa própria rotina e aos poucos a gente conseguir fazer essa mudança, essa diferenciação. Obviamente que é muito mais recomendado que tudo isso aconteça ali em conjunto com um profissional para conseguir te direcionar num processo mais individualizado, entender quais são suas questões e tudo mais. Mas você já fazer esse pequeno movimento de olhar para si, de ter essa autorreflexão, essa autoanálise, de entender sobre o seu cotidiano, se você está totalmente no automático, em como você consegue redirecionar, já vai ajudar você a sair um pouco desse estado de hipervigilância. Se você observou e entendeu de que você está vivendo esse momento, preste atenção, comece a agir para diminuir, porque para não deixar chegar em um ponto mais crítico de fato, e se possível, inicie o processo terapêutico, porque com certeza o profissional ali especialista, né, o psicólogo, ele vai conseguir te direcionar e te orientar melhor nessa jornada, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.